Eu comecei como estagiário no Banco Pactual em 99, fiquei lá boa parte da minha vida, vi tudo o que aconteceu no Pactual, a primeira compra, o UBS, UBS Pactual, BTG, BTG Pactual, fiquei lá mais um pouquinho, fui para o UBS, fiquei lá mais um pouquinho, virei consultor de valor mobiliário em 2018, e aí em 2018, uma das famílias para quem eu trabalhava me pediu para eu consolidar a posição de investimentos deles, e aí, quando eu me deparei, essa família tinha uma quantidade absurda de cripto na carteira. Aquilo me deixou num estado meio catártico, e aquilo transformou a forma como eu olho e percebo ativos digitais até agora. E aí estou aqui no mercado Bitcoin, depois de ter ficado os últimos 7 anos trabalhando só com ativos digitais, para tocar um braço de wealth management dentro de uma operação 100% cripto. E aí foi nesse contexto que eu conheci a Ana, e a Ana vai contar um pouquinho da história dela e o que a gente vai fazer aqui. Perfeito. Junto. A minha história não é tão interessante quanto a tua, viu? Bom, muito prazer, pessoal. Eu sou Ana Luísa Fan, tenho 22 anos, sou empresária, sou influenciadora de finanças e também sou especialista em investimento certificada pela Ambima. E também sou parceira do mercado Bitcoin com publicidades. Já estou há praticamente 2 anos como parceira. E é uma instituição que eu gosto muito. E, além de tudo, eu sou muito fã de cripto. Antes mesmo de fazer qualquer tipo de parceria, eu acredito muito nesse ecossistema. Eu mesma sou investidora cripto desde 2022. Então, depois de 2 anos que eu comecei a investir com renda fixa, aos meus 18, quando eu pude criar uma conta, eu comecei a investir, principalmente em Bitcoin, mas em outros criptoativos. É um universo que eu sou completamente apaixonada e eu vejo que daqui para frente, na verdade, já é o presente, né, Felipe? A gente vai falar bastante sobre isso. Então, é um prazer também ver todas essas mulheres aqui hoje, porque faltam mulheres nesse ecossistema de cripto. Eu também trabalhei na Vault Capital, que é a primeira consultoria de criptoativos. Eu sou parceira deles até hoje também. E foi uma experiência muito legal, mas, ao mesmo tempo, eu era a única mulher no meio de 20 homens. Então, vocês imaginam como que é o desafio. Se já no mercado financeiro já tem poucas mulheres em comparação ao homem, o mercado cripto ainda é muito mais inchado. Então, espero que esse papo aqui seja muito enriquecedor e que ajude vocês também a entrar nesse universo. Só fazer uma pergunta para vocês. Vocês já investem em cripto? Vi vários nãos aí. Perfeito. A gente vai falar bastante sobre isso, como começar também. Eu vou ser mais obtuso. Eu vi 3 sims, e um é do nosso time, então não conta. Então, é uma vergonha. Mas vamos lá, turma. Então, pegando esse gancho da Ana, que eu acho que é super bom, né? Então, assim, a gente resolveu começar esse papo aqui falando justamente sobre isso. Por que a gente está aqui, né? Eu vou ser super pragmático com o porquê que a gente está aqui. Existe um estudo que foi feito pelo Bank of America ao longo de 22, 23 e 24, que percebeu que existe, neste momento, uma transmissão de riqueza, uma transferência de riqueza geracional que nunca aconteceu na história da humanidade. Então, o que está acontecendo? Os baby boomers estão chegando numa idade de aposentadoria, né? A turma nasceu lá nos anos 50, 55, 60. Essa turma está chegando nos 65, 70. E está passando o bastão para a nova geração. Essa nova geração que está sentando em cima da caneta e que toma a decisão da alocação da família, ou da alocação da companhia, ou da alocação proprietária, a forma como ela entende a percepção de valor no tempo, ela está mudando de uma maneira muito expressiva. O que a gente viu, constatou efetivamente, né? Então, a forma como o dono atual da caneta enxerga a alocação e a distribuição da sua carteira de investimento, ela passa necessariamente por ações. Real estate, todo mundo quer morar em algum lugar, quer ter um chalé em Aspen ou na Europa, ou uma casa na praia, ou seja lá o que for. Depois ele vai olhar outros tipos de equities, porque é o que ele entende. Ele vai olhar international equities para trazer um pouco de diversificação geográfica para a carteira. Gosta muito da ideia de investir na companhia do amigo, então ele faz private equity, ele está olhando alguma coisa, afinal de contas, né, o seu amigo dele está ganhando dinheiro com alguma coisa, por que ele também não vai ganhar? Então, isso é como funciona
a cabeça do gestor hoje. E aí tem, naturalmente, o negócio dele, as companhias que ele está lá, por conta até da filantropia que ele quer se envolver, etc. Tal. Renda fixa, que é super interessante, né? Renda fixa que aparece lá embaixo, até porque o cenário global de juro histórico é mais baixo do que o atual. Então, renda fixa sempre ficou mais relegado. E cripto não é um assunto, né? Cripto está lá na última linha, né? Ele não quer financiar empresas, né, com dívida privada e também não quer saber de cripto, porque esse negócio de cripto é muito complicado. Eu gosto de falar que cripto é tudo aquilo que a gente não entende sobre computador, misturado com tudo aquilo que a gente não sabe sobre dinheiro, né? Então, assim, é um péssimo ponto de partida. Só que a turma que está recebendo essa caneta e que nasceu com o celular na mão e que nasceu programando ou codando ou com computador, etc., não entende outra língua que não a digital, né? E aí essa curva muda integralmente. E aí, quando o cara vai começar a falar de alocação, ele continua querendo o chalé dele no esqui, em Aspen ou lá em St. Moritz, ele quer a casa dele na praia, ele quer a casa dele, o apartamento dele, seja lá onde for, mas a segunda classe de ativo que ele vai olhar antes de qualquer outra é cripto. Vocês tinham ideia disso daqui? Vocês sabiam que isso acontecia? E por que isso é importante a gente falar agora? Porque somos nós, consultores, bankers, advisors, que vamos ajudar as pessoas e as famílias a entenderem a navegar nesse negócio. Então, assim, essa é uma questão de sobrevivência. Os bancos perceberam que as stablecoins e a tokenização dos ativos reais, a gente vai falar rapidamente sobre isso aqui, é o que vai determinar todo o resto, né? A gente vem de um sistema muito viciado, onde nós dependemos de um ente centralizador para passar uma coisa para uma outra pessoa. Eu preciso tirar o dinheiro da minha conta no meu banco A, mandar uma ordem para o sistema deles, que processa isso no Banco Central, que compensa isso com a outra casa bancária, que coloca no sistema deles e que neta a conta. Tem uma série de etapas que não existe mais. No WhatsApp eu mando o dinheiro para você, eu mando a foto para você, eu mando o documento para você, a gente faz tudo digital, né? Então, esse aqui é o pano de fundo desse nosso papo de hoje. Posso fazer um complemento aqui Ana, também? você não precisa nem pedir. Todas as vezes, você, por favor, perfeito. faça. Principalmente em relação a essa transferência de riqueza. Tem um estudo da Deloitte, que a gente falou bastante no último painel, ontem, sobre a geração Z, que até 2048 vão ser transferidos da geração X e dos boomers 124 trilhões de dólares, que vão passar para a mão da geração Z e millennials. É uma quantia estrondosa. E pensando que a minha geração, né, e as novas que vão vir já estão conectadas, a gente vê não só como uma oportunidade pessoal, de pessoa física, investir em criptoativos, mas a gente, como agentes do mercado financeiro, entender sobre isso aqui é extremamente essencial. Vocês são da maioria do mercado financeiro? Perfeito, perfeito. Para quem é, olha que interessante onde está crédito privado. A turma aqui viciado em crédito privado, igual cocaína. Né? Olha onde é que está. Essa turma não quer nem saber. Imagina, eu vou comprar um crédito de empresa A, B, C, D ou E e correr risco de crédito de um terceiro, que eu não sei como é que isso foi empacotado, etc. Deus me livre. Né? Basicamente é isso. Eu gosto de passar um pouquinho por aqui, porque para poder falar de cripto com tranquilidade, a gente precisa pensar no parceiro. Aliás, para qualquer coisa, né? A gente precisa pensar com quem a gente vai fazer as coisas. E por que para nós isso é muito determinante? Porque nós somos um banco, nós fazemos a custódia como um banco, nós fazemos reporting como um banco, nós respondemos ao Banco Central, nós obedecemos às ordens de anti-money laundering, a gente faz know your client, a gente sabe quem é o nosso cliente, a gente sabe quem é o nosso parceiro. E esse é o lugar que diferencia o joio do trigo na hora de você falar sobre ativo digital. Dado que é tudo muito etéreo, é o blockchain, são entidades que a gente desconhece, a gente precisa ter certeza de que a gente está lidando com os parceiros certos. Lá no mercado Bitcoin, a gente tem uma história de mais de 13 anos, a gente funciona mais ou menos como um banco, né? Então,
imagina uma empresa, a gente se autodenomina, né, uma exchange, mas, na verdade, nós somos a maior plataforma em ativos digitais da América Latina. Por quê? Porque a gente tem uma estrutura tal qual um banco, onde eu faço investimentos, né, no centro, onde a gente tem tokenização de ativo real, a gente tem renda fixa, a gente tem tokenização de startups, etc. Eu tenho um braço de corretora, né, tal qual você compra um papel, uma ação, um título, etc. A gente tem mais de 400 ativos listados. Fizemos mais de 250 bilhões de reais em negociação ao longo dos últimos anos. Estamos entre as 10 maiores tokenizadoras de crédito privado do mundo, temos mais de 400 ofertas. E, para abrir uma conta lá, para mandar o dinheiro para lá, é uma conta sua, né, no seu CPF, no seu CNPJ, e precisa conversar, tal qual uma conta num banco de investimento. Então, sai de um banco comercial, vai para um banco de investimento, nós lidamos com isso como uma plataforma de investimento. Essa história, ela é super longa, é super bacana, cheio de landmarks importantes, mas eu não vou me fixar em nenhum deles. Esse daqui eu acho que é o mais importante, né? Nós tivemos, ao longo dessa história comprida, um ponto muito importante que foi em 2021, quando o SoftBank comprou 17% do capital da companhia, num valuation de 2 bilhões de dólares, e colocou lá 250 milhões de dólares para fazer growth. Né? Então, qual que era a ideia do mercado Bitcoin? De fato, surfar esta possibilidade de ter um rail institucional no mercado cripto brasileiro, e o que a gente fez com esse dinheiro foi justamente gastar com essas licenças todas. Né? Então, nós somos uma corretora no Brasil, nós somos uma IP, nós respondemos ao Banco Central e à CVM, nós temos uma estrutura de crowdfunding, nós temos uma gestora de recursos, nós temos uma corretora, e para exportar taxas de juros, a gente está levando para a Europa via uma exchange em Portugal, onde nós estamos, inclusive, fazendo uma licença para virar VASP lá, que é Virtual Asset Service Provider, e banco. E aí, com isso, a gente pode vender ativos tokenizados brasileiros para a comunidade europeia. Dito isso, por que eu não gosto de falar de futuro? Né? Isso aqui já está acontecendo, vocês precisam saber disso. Isso é um negócio é um papo muito mais de presente do que de futuro. Isso aqui já está rolando. O que a gente viu claramente com outras indústrias quando se fala de digitalização? Varejo, entretenimento, mídias, bases de dados, tudo isso foi desmaterializado e digitalizado. A mesma coisa está acontecendo com o dinheiro, com o tal do Bitcoin. Essa apresentação não é sobre o Bitcoin como um todo. Eu vou explicar um pouquinho o que é ele, como ele funciona, mas eu queria que vocês tivessem essa visão de disrupção. O que aconteceu do lado de cá, com as indústrias tradicionais, e o que está acontecendo com essa confusão toda no mercado financeiro, trazida pelo advento do Bitcoin. Né? Então, o Bitcoin se propõe ser uma reserva de valor. E, como tal, a ideia dele é desmaterializar o ouro como uma reserva de valor, ser uma alternativa ao ouro como uma reserva de valor e uma alternativa às moedas fiduciárias de reserva de valor. A gente vai chegar nisso um pouquinho mais para frente. Por que isso está acontecendo? Isso está acontecendo por vários motivos. Entre eles, essa questão de digitalização, todo mundo nasceu com o celular na mão, a gente não faz mais nada. Né? Eu vim para cá de Uber, eu comprei o meu almoço usando um sistema de blockchain de pagamento, a gente escuta música, a gente faz reunião, a gente manda aviso, quer dizer, não existe mais, eu nem sei. Em que vocês nem sabem, na verdade. Hoje em dia também já existe cartão de crédito, em que, se quiser, depois eu mostro para vocês como que funciona. Eu tenho cartão de crédito, o próprio mercado Bitcoin também tem esse tipo de possibilidade, em que você pode colocar, por exemplo, dólar digital. Não recomendaria jamais usar Bitcoin como pagamento, porque, como o próprio Felipe já disse, é uma reserva de valor. Ouro, tu não vai ali na lojinha e comprar um pão com ouro, não vão, né? Então, a gente utiliza das moedas fiduciárias, assim como o dólar digital, que a gente pode utilizar, e, claro, ainda sem pagar IOF. Isso. Então, além dessa questão da digitalização, os ventos demográficos, né? Então, essa nova geração que não faz mais nada sem ser no digital, e tem um elemento mais crítico, que é essa questão da moeda fiduciária. Quando a gente fala da fragilidade da moeda fiduciária, a gente está falando exatamente sobre isso daqui. Esse é um gráfico real, gente. E, assim, isso é o real no lançamento,
e isso é o real hoje. É a mesma coisa, assim, quanto valia lá e quanto vale hoje. Esse é o dólar. É engraçado a gente falar, não, porque o dólar, o dólar, o dólar, o dólar, o dólar. Turma, se você está com o seu dinheiro em dólar, você não está protegido de inflação e a gente vai provar isso para vocês. E aí, da onde que vem tudo isso, né? Isso vem de uma série de lugares ao mesmo tempo. Isso passa por regulação, isso passa por demanda, isso passa por adoção institucional, isso passa por mais gente querendo entender e transacionar com tudo isso passa até uma maturidade do sistema financeiro de criar produtos e serviços que possam usar o blockchain e outros tipos de tecnologias relacionadas ao blockchain, né? E aí as grandes gestoras internacionais começam a olhar isso tudo e falar, opa, gente, pode ser que esse negócio, esse tal do Bitcoin, possa fazer sentido e, de fato, possa contribuir para a preservação de valor dentro de um portfólio. E aí ele vai lá e começa a recomendar, dentro do Asset Allocation, alguma exposição à classe de ativo. A Strategy é uma outra empresa super interessante que faz do Bitcoin, ela usa o mercado de capitais, ou ferramentas do mercado de capitais, para usar do Bitcoin como uma reserva de valor, emitir dívidas, tomar dinheiro dos investidores, comprar mais Bitcoin, alimentar o seu balanço, valer mais, emitir mais dívida e comprar mais Bitcoin num moto contínuo. É uma operação maluca, mas funciona, tem acontecido, e esse cidadão chamado Michael Saylor, que é o pioneiro de tudo isso, é que começou esse movimento. E a ideia dele aqui é falar, tá bom, você é uma seguradora, é um pension fund ou é uma instituição que não pode comprar Bitcoin diretamente, não tem problema, eu monto uma companhia listada na Nasdaq, que é a Strategy, você compra uma ação e essa ação vai estar alimentando um ecossistema de Bitcoin, ou seja, você vai ter uma exposição indireta. Então ele está usando o mercado de capitais at its best, para fazer um investidor que não podia, por regulação, investir em cripto, investir. A Fidelity é outra que está fazendo esse movimento, e tem também, né, o Trump, não quero entrar aqui nos critérios, se ele é legal, se ele não é legal, mas tem um ponto muito interessante do que ele está propondo, que é o tal do Genius Act, que é de fato genial, né? Então, o Trump tem hoje um problema grave, que é uma dependência de investidores internacionais para defender o valor do dólar e do juro americano comprando o Treasury, e o que ele virou com o Genius Act, falou assim, pô, eu preciso depender menos de China, de Japão, de Índia, de Europa, o que eu preciso fazer? Eu preciso arrumar um cliente novo. E ele foi lá, arrumou esse cliente novo, essa turma do cripto. Então, assim, se quer brincar de cripto, legal, pode brincar de cripto, vai brincar de cripto aqui dentro, mas para brincar de cripto, o seu underlying asset precisa ser o US Treasury e você precisa usar o dólar como referência transacional para tudo aquilo que você for fazer. Isso é basicamente o que é o Genius Act, que é muito bacana e que agora tem um desdobramento que é o tal do Clarity Act, que regula de fato como é que você vai poder brincar de cripto dentro dos Estados Unidos. O último bastião da negação, a gente costuma dizer que é o JP Morgan. O Jamie Dimon, na figura do presidente dele, que é o mais longevo presidente do JP Morgan, ele odeia cripto, odiava Bitcoin, falava que isso era uma besteira e tal. Se você tiver Bitcoin na tua carteira e eu souber, eu vou mandar você embora. Ele falou isso efetivamente, que nenhum funcionário podia ter cripto, não foi, Ana? Sim, sim. E, inclusive, é um movimento que eu vejo bastante na própria Faria Lima. Eu cheguei a entrevistar, junto com o Gabriel dela, algumas pessoas da Faria Lima, e eles falaram que não tem como eles comprarem Bitcoin, por conta de política de gestão da empresa. Então, acho que também isso é um grande indicativo também dos ETFs, né? Por isso que surgiram vários ETFs de Bitcoin, tanto na Bolsa, que é uma forma eu de não a sei gente ter... eu não sei te dizer se é o banco se rendendo e dizendo, É, pô, eu não posso perder esse negocinho, então vamos dar um jeito aqui de criar uma forma de empacotar isso para eu exatamente. surfar essa onda. Mas foi uma discussão, né? Foi, em total. Hoje o Itaú já vende, a XP vai passar a vender, o BTG tem a Mint, a gente já Sim. começa a ver esse movimento entrando dentro dos bancos, né? Mas o JP Morgan era o último que negava e que agora aceita. Curiosamente, já tem lá, hoje em dia, uma stablecoin de dólar chamada GPM Coin. E aí tem um elemento aqui interessante, que é assim, se a gente olhar o quadro de usuários e investidores em cripto hoje, os números são relativamente expressivos. Você começa a somar aqui os milhões, a gente soma algumas centenas de milhões. Porém, isso é muito incipiente perto do que é a economia efetivamente e as pessoas participantes no mercado financeiro, né? Ou seja, imaginem o tamanho da oportunidade que tem aqui. Um outro dado super importante que as pessoas não conhecem,
Existem hoje no Brasil 5 vezes mais investidores em cripto do que em bolsa. Existem 5 vezes mais pessoas com cripto. Eu estou louco para ver o resultado do IR desse ano, porque esse ano a gente vai ver. A gente já ouviu um número maior, entre alguma coisa entre 35 e 45 milhões de pessoas com cripto no portfólio. Vamos ver como é que vai ver. Mas eu tenho certeza que o número de pessoas que investem em bolsa não subiu na mesma ordem de proporção. Potencial do Brasil, acho que não precisamos falar nisso. Acho que é importante aqui citar um pouquinho dessa questão do Bitcoin, como é que ele apareceu e o que surgiu, né? O Bitcoin surgiu num momento de crise global, quando o Lehman Brothers caiu. E aí as pessoas olharam a vida inteira de economia e tudo aquilo lá no banco, e as pessoas perdendo acesso, e aquela correria bancária, toda aquela crise global que culminou em muita dor para um monte de gente. Surgiu uma pessoa, um coletivo de pessoas que propôs uma alternativa a esse modelo. Você quer falar alguma coisa disso? Você quer contribuir um pouco disso? Todo mundo quer saber quem que criou o Bitcoin. E que, na verdade, a gente não sabe quem que criou. A princípio, foi um grupo de pessoas que criaram com o codinome Satoshi Nakamoto, em que nada mais era do que uns cyberpunks dentro de um fórum que falaram, olha, a gente está desenvolvendo esse tipo de tecnologia. Criptomoedas, meninas, nada mais são do que, realmente, moedas digitais. Não tem muito mistério, e depois a gente vai mostrar uma forma mais prática para vocês entenderem. A gente consegue comprar assim como se a gente fosse comprar qualquer outro ativo. Uma ação, não tem mistério nenhum. A única diferença é que, se você comprar por meio de uma corretora, a partir do mercado Bitcoin, depois você pode ter a autocustódia disso. Depois a gente pode até falar um pouquinho sobre isso, que seria você ter o próprio dinheiro. É por isso que foi até um dos motivos da criação, que você tenha o dinheiro que seja 100% seu. Que não importa o tipo de crise que vai acontecer. Agora, na Rússia, por exemplo, que teve a guerra lá, muita gente teve as próprias contas bancárias congeladas. E só conseguiram sair do país as pessoas que tinham Bitcoin ou outros tipos de ativos, porque não tem como ter esse tipo de confisco daquele bem. Então, isso que eu acredito que seja algo 100% revolucionário, e o Felipe também. Esse ponto é super legal, né? Então, assim, lembra, ouro, reserva de valor, Bitcoin, reserva de valor. Como que eu carrego o ouro? Eu quero ir para a Suíça com ouro. Você pode pegar a barrinha de ouro, pôr lá na roupa, tal, você vai passar ali no detector de metal, tem todo aquele negócio. Você pode até falar, é meu, estou aqui e tal, não tem problema. Mas é um perrengue, né? É difícil. Uma carteira de Bitcoin é menor do que esse negócio aqui. Você vai botar dezenas ou centenas de milhares de dólares num pendrive e você vai levar para onde você quiser, né? Então, qual é o valor de ter acesso à liquidez numa terceira gaveta? Eu gosto muito de falar isso, né? Cripto não está onshore e não está offshore. Cripto é uma terceira gaveta, é uma terceira prateleira onde você coloca os seus ativos, de sorte que só você sabe onde está, só você tem conta. Não tem nada a ver com ser dinheiro escondido, ou dinheiro roubado, ou sacanagem. Não, nada a ver. Assim, você pegou uma parte do seu dinheiro, tirei do banco, está lá na minha declaração de renda. Eu tenho 50 bitcoins divididos em 2 pendrives, um num cofre na Suíça, um num cofre em Liechtenstein. Beleza. Quem que vai pegar isso de você? Ninguém, né? É impossível pegar, não dá. Né? Então, tem um elemento aqui meio libertário do Bitcoin, que é meio a gênese de tudo isso. E aí a ideia desse coletivo de pessoas, ou dessa pessoa chamada Satoshi Nakamoto, é justamente criar uma reserva de valor que fosse divisível, que pudesse ter transparência nas transações. A gente pode depois entrar, depois o meu contato vai estar aqui, eu vou poder falar com vocês com mais propriedade sobre isso, mas cripto é o pior lugar do mundo para lavar dinheiro. As pessoas não sabem disso e elas têm a falsa ilusão ou percepção de que se eu vou pegar meu dinheiro, vou levar para cripto, ninguém nunca vai achar. Não é nada disso, aliás, pelo contrário, é super rastreável, né? Aliás, é mais rastreável do que transação financeira, que as pessoas não sabem e a mídia fica fazendo um mau serviço falando de cripto. Curiosamente, as últimas confusões do mercado financeiro aconteceram justamente na Faria Lima e não tinham nada a ver com cripto. Mas tudo bem, né? Isso aí depois a gente fala. E o mais importante, além dessa questão da transparência, é a questão de não precisar do intermediário. Eu posso, de fato, pegar da minha carteira e mandar para a tua carteira, igual o WhatsApp. A gente faz isso com foto, a gente faz isso com reunião, a gente faz isso com coisas, a gente faz isso com tudo, né? Por que eu não posso fazer isso com dinheiro? Essa é basicamente a ideia do Bitcoin. E
É a primeira moeda descentralizada do mundo. São só 21 milhões de unidades, então imaginem. Essa é uma coisa muito louca, mas eu não sei se vocês têm ideia de quanto que já foi minerado de ouro pela humanidade no planeta Terra. Alguém sabe? Alguém tem alguma ideia de quanto que foi minerado? Então eu vou dar um número para vocês vão cair para trás, se vocês quiserem, depois vocês vão no ChatGPT ou no Claude, vocês perguntam isso. 4 piscinas olímpicas. Imaginem, 4 piscinas olímpicas de ouro foram mineradas por toda a humanidade, na história da humanidade, desde os egípcios, sumérios, 4 piscinas olímpicas, 50 metros, 20 metros, 4 metros, sei lá, 4 piscinas, só isso. Então, assim, a gente acha que ouro é uma quantidade abissal, colossal. Não, é pouco. E aí, quando a gente faz esse paralelo com o Bitcoin, não, mas 21 milhões de quantidade é pouco. Gente, pouco para quem? Pouco de quê? Mas, de fato, são 21 milhões. É um programa e que diminui a quantidade de oferta na medida em que o tempo passa e mais gente começa a usar. Este é o elemento anti-inflacionário do Bitcoin, né? Que é, inclusive, menos inflacionário que o próprio ouro. Não vale a pena eu entrar nessa questão do halving. Quem quiser, eu posso explicar. Vocês me mandam uma mensagem, ou para mim ou para a Ana. A Ana responde super legal lá nos contatos não dela. Mas, desculpa te interromper. Não, manda, Brasa. O objetivo tem mais gente procurando e menos oferta disponível. Oferta e demanda que vocês já conhecem no mercado. E isso vai fazer o preço crescer a longo prazo. Principalmente agora com a adoção institucional, em que a gente vê as maiores empresas do mundo tendo reserva, o próprio governo dos Estados Unidos. É uma questão de segurança do próprio patrimônio. Mas vai acabar. Vai. O ouro vai acabar. Aliás, tem uma outra informação legal de ouro. Você sabia que o ouro é extraterrestre? Isso é muito louco, eu também não sabia. Mas quando eu fui buscar essas referências todas do ouro, não existe na Terra o elemento orgânico que fez o ouro virar o que ele virou. O ouro existe porque caíram cometas na Terra ao longo do processo de formação da crosta terrestre, que ainda era meio magma, meio não sei o quê, que derreteu, que foi lá para o centro e que depois foi expelido, foi para a superfície. Mas não existe ouro no planeta Terra. Então, assim, Bitcoin também não existia. Criaram, fizeram e eles vão diminuir. A programação impõe que a oferta seja diminuída pela metade ao longo dos anos, de sorte que só em 2137 ou 2140, ele chega a zero, ele bate em zero. Até lá, a gente tem Bitcoin para minerar, e o Bitcoin ele vai sendo apreciado na medida em que existe uma questão de oferta e demanda. A questão da mineração, a mineração nada mais é do que a validação das transações ocorridas no blockchain, e todas as vezes que alguém vai lá e stamp, eu reconheço essa transação, essa pessoa recebe um Bitcoin o Bitcoin de premiação, né? Então, isso é basicamente a mineração. Super importante vocês entenderem o tamanho do Bitcoin dentre as classes de ativos globais, né? Todo mundo pensa, eu tenho real estate, eu tenho dinheiro. Não, mas eu tenho títulos do governo americano, eu tenho dinheiro, eu gosto de liquidez, está lá na poupança. Não, eu tenho ações, eu tenho ouro, eu tenho ações da Nvidia, tenho Apple, prata, Bitcoin. Olha que interessante. A gente fala do Bitcoin ser o ouro digital. Se 1% da oferta de ouro, 1% migrar do ouro para o Bitcoin dobra de valor. Isso aqui é para o cético de valorização, é para aquele cara que fala, não, mas eu acho que já valorizou demais. Não, era centavo, agora já está valendo 67 mil dólares. Caiu 11% entre ontem e hoje. É super volátil. Faz parte do jogo, é isso aí. Se 1% sair daqui e ir para lá, ele dobra de valor. Você lembrava disso, né, Ana? Sim, sim. E aí, onde que esse resumo todo aqui impacta no bolso nosso? No nosso bolso de investidor, no nosso bolso de pai, de mãe, que olha o valor do dinheiro no tempo e entende a importância da preservação do valor do capital no tempo. Eu quero fazer um esforço aqui da gente pensar com cabeça de inflação. A gente tem que se defender de inflação. A gente manter o nosso dinheiro em real, a gente perde um dinheiro boçal. A economia brasileira representa 2% da economia global. Como é que a gente pode ficar preso a uma classe de ativos brasileira e não olhar
esse elemento global, né? Isso é uma loucura. Então, é muito importante quebrar esse paradigma e pensar nisso. Essa foi a performance do Bitcoin em 2024. Né? Ele saiu dali e chegou lá. Ele valorizou 178% em um ano. Como que a gente pode considerar investir e desconsiderar um ativo que tem uma performance desse tamanho? Tudo bem, ele é volátil, como vocês podem ver, eles têm muita volatilidade. Tem hora que, se eu comprei ali, eu fiquei um ano no negativo até ele dar esse spike. E se eu comprei ele em 90, lá no final de 25, e eu olho para a minha carteira hoje, eu tenho um drawdown de quase 40%. É verdade. Mas o histórico dele é absurdamente positivo. Em especial, se você compara com outras classes de ativo. O ouro, que eu acho que também é uma referência importante para todo bom gestor, para todo mundo que está olhando reserva de valor, teve uma história atípica, em especial por questões geográficas. Né? A guerra na Ucrânia, as questões na Palestina, as questões agora no Irã. Então, quer dizer, tudo contribuiu para que isso ficasse um pouco mais complicado. Mas não tem problema, eu tenho proteção, eu tenho Bovespa, eu tenho S&P. Putz, será? E aí a gente gosta muito de falar disso, né? Porque aqui, o que a gente fez? A gente fez um levantamento super objetivo que contempla as diversas classes investíveis ao longo de um período de tempo. A gente foi lá e pegou 10 anos e voltou no tempo e olhou como é que essas classes de ativos se comportaram ao longo dos últimos 10 anos. O Bitcoin tem uma característica muito peculiar. Ele vem 3 anos strike, 1 ano canaleta. 3 anos strike, canaleta. 2 anos strike, canaleta. Mas se a gente olha no acumulado, ele fez mais que o dobro da segunda classe de ativo. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Quem que investe em S&P aqui? 3 pessoas. Vocês estão protegidas de inflação na fração de investimento de vocês. Então, eu vou fazer uma pressuposição aqui. Se metade da tua grana está aqui, metade está lá fora você deve ter 10% a 20% do seu portfólio, você tem 1/5 do seu portfólio protegido de inflação em dólar. É super pouco, não é verdade? O Bitcoin, ele foi 3 vezes melhor a performance dele no acumulado do ano. Isso se você tem S&P de uma forma relevante. Se você não tem, o ouro é a mesma coisa. A turma fala, não, mas eu tenho ouro, eu me protegi com ouro. Puta, jura? Dá uma olhada no tamanho da diferença da performance de um e do outro. Até é interessante trazer que a gente está falando muito mais de Bitcoin. Mas Bitcoin é uma criptomoeda do universo. Talvez vocês já tenham visto que existem várias criptomoedas. É um mercado que todos os dias, na verdade, são criados novos ativos. E é extremamente importante que a gente consiga diferenciar o que vale a pena do que é moeda especulativa, que tem rug pull, que a gente chama, que é para tirar dinheiro de otário. Em resumo, é basicamente isso. Até, não vamos entrar muito nisso, mas o Trump criou uma própria moeda dele, muita gente perdeu dinheiro, e isso acaba descredibilizando muito o mercado. Mas, além do próprio Bitcoin, existem outras criptomoedas, então, por exemplo, Ethereum, Solana, XRP, talvez vocês já tenham ouvido falar em algum lugar, mas que são empresas, são startups tokenizadas, que têm receita, que têm fluxo de caixa, então não é uma moedinha aleatória em que você não sabe. Se vocês quiserem chegar e analisar essas outras empresas, Ethereum, Solana, elas têm fundamento. E aqui não está no gráfico, mas a Ethereum existe desde 2017, certo? Ele teve uma valorização total de 1.600% nesses últimos 9 anos. A Solana, nos últimos 6 anos, que também foi a criação em 2020, 8.000%, se eu não me engano. Então, são ativos que a gente tem que ter uma parte pequena do nosso portfólio por conta dessa volatilidade, principalmente se a gente tem um perfil mais conservador de investidor. Mas se a gente não tem uma exposição, a gente não vai ter aquilo que a gente chama de assimetria, que é uma parte pequenininha do teu dinheiro que tu coloca, que se tu perder, se fosse a zero, putz, não vai te causar nada. Tu não colocou a tua reserva de emergência, a grana dos teus filhos, uma aposentadoria, digamos assim, que tu precisava daquela grana. Se tu perdesse tudo, não tem problema. Mas, se tu coloca e ganha 8.000%, olha a diferença que isso faria. Isso aí é mais ou menos como a gente pensar nas blue chips e nas small caps. Né? Então, assim, você sempre vai ter Vale, Bradesco, Itaúsa, Itaú, etc. Mas, pô, será que eu poderia ter aqui alguma coisa do Nu?
né? Alguma coisa que, né, e que tem um potencial de valorização grande. Então, é mais ou menos por aí. Tem um outro elemento, a gente estava falando dessa questão da inflação, quando a gente fala de debasement, a cripto é um jeito legal da gente comparar quanto que os índices renderam em termos de BTC e se você se protegeu da inflação ou não. Isso aqui é um pouco mais técnico, eu não vou entrar muito no detalhe, mas o grande drama é que, como o BTC performou muito melhor que todos os outros, você não teve proteção de inflação nos outros índices e você teve inflação no BTC. E aí um outro jeito de olhar as coisas é quantos bitcoins eu preciso para comprar determinada coisa no tempo. Isso aqui, molecada adora esse negócio, né? Na hora que você olha isso e a gente consegue dizer, então, lá atrás, em 2010, você precisava de 277 bitcoins para comprar um raio de um iPhone. Mais ou menos $1.000, né? E aí, quando você olha Brasil e essa questão inflacionária no Brasil, não tem nada muito diferente, né? No seu câmbio, taxation e ineficiência da moeda mesmo, né? Mas o Bitcoin não valorizou tanto que amassa do ponto de vista de inflação e de controle inflacionário essa questão do preço das coisas. Então, quando você começa a colocar em um paralelo alguma coisa que tenha um elemento de reserva de valor muito maior, você amassa todos os outros índices, né? Então, esse ganho de eficiência para nós é uma coisa que fala muito, né? O aumento de poder de compra com o uso dessa reserva, que para nós é muito importante. O resumo de tudo isso, para quem está investindo e quem investe, é justamente isso, né? Então, é assim, o que acontece se a gente pega um portfólio tradicional de uma investidora tradicional brasileira, que tem lá uma carteira tradicional 60-40, equities e renda fixa. E aí você não tem nada de cripto. A tua carteira vai render 11% ao ano, né? Isso a gente fazendo um retorno de 10 anos, com uma volatilidade de 13 e um Sharpe de 0,8. Mas vão ter momentos nessa carteira aí que você vai ter uma dor de barriga. E a dor de barriga é grande. Chega uma hora que você pode perder 1/3 do seu capital. Você fala, meu Deus, mas isso está me fazendo muito mal. Não, imagina, eu vou botar Bitcoin na minha carteira, eu vou ficar com mais dor de barriga ainda, né? E o que a gente fez foi provar justamente o contrário. Na medida em que você coloca cripto no seu portfólio, você vai diminuindo essa sua questão relacionada ao drawdown, porque ela não tem correlação. Ela tem correlação com o Nasdaq, mas como tem muito pouca gente que tem só Nasdaq no portfólio, na hora que você compara com os outros ativos, a tua volatilidade diminui muito, com um lado upside muito relevante, que é a questão da valorização. Então, você vê, você coloca 1%, em vez de fazer 200%, você faz 220%. Ou seja, quase 1% a mais no retorno anualizado. Se você coloca 2,5%, 13,7%. Se você coloca 5 ou 10%, a tua rentabilidade é quase 2 ou 3 vezes maior do que a inicial, sendo que a dor de barriga diminui. Puxa vida, eu perdi ainda menos dinheiro. Perdeu menos dinheiro porque ele é descorrelacionado. Então, esse é o endgame importante de uma boa gestão financeira hoje. É assim, como é que eu vou desconsiderar essa informação? Isso aqui é dado, né? A gente chega para os gestores e coloca isso, fala, escuta, será que não faria sentido a gente colocar X% de cripto dentro da carteira desse cliente? Por quê? Cara, porque eu quero diminuir a vol e eu quero aumentar o alfa da carteira dele. Esse é o resumo da novela toda aqui. A gente quis fechar esse nosso bate-papo falando um pouquinho sobre dúvidas e mitos e verdades. Então, a gente vai fazer um bate-bola aqui, eu vou apresentar alguns dos cases que passam por nós o tempo inteiro, as pessoas ficam perguntando para nós algumas coisas de sempre, né? Querem saber sempre a mesma coisa. Então, eu e a Ana vamos falar um pouquinho aqui dessas coisas. Ana, me conta, é verdade, só usa para crime isso aqui? Não. Inclusive, a blockchain, eu sei que é um conceito bem estranho, ainda mais termo em inglês, né? Às vezes é mais fácil falar de uma forma mais simples. Quero que vocês entendam blockchain como se fosse uma planilha, assim como, por exemplo, tu vai fazer um Pix. O banco vai ter acesso a essa transação, certo? E o banco pensa numa planilha de Excel que tem a transação de todo mundo. Blockchain é basicamente isso, só que qualquer pessoa pode ter acesso. Se você quiser pesquisar no Google, depois pesquisem ali, Bitcoin Blockchain. Vocês conseguem baixar a blockchain e ver as transações de todo mundo. Só que é em código. Então, a polícia, ou enfim, quando a gente começa a usar essa questão do crime, eles conseguem identificar qual código pertence a quem e fazer esse link. Então, qual código,
qual o endereço, qual a carteira, de onde Exatamente, saiu, de onde o saiu. dia, a hora, a quantidade, o financeiro, o destino, o rail, o paradeiro e se ficou ou não ficou no blockchain. Porque Exatamente. pode ter batido lá e o cara ter sacado, né? Então, assim, é muito mais transparente. Muito. Ou seja, se você quiser esconder dinheiro usando blockchain, não use. Claro, fica à vontade. Não, lá eu acho que é mais acaso mesmo. Ele chegou lá e constatou. E, de fato, o Bitcoin tem um elemento meio anárquico de mineração, né? Você pode colocar lá o teu computador para minerar Bitcoins, esse se pluga no blockchain de uma forma que você vai ficar validando códigos e, na medida em que você consegue validar uma transação e efetivamente reconhecer uma transação, você é agraciado com um Bitcoin. Mas para fazer isso, Extremamente difícil. é muito difícil. Você precisa de um poder computacional muito grande. Então, assim, você vai gastar milhões de reais para fazer o setup da mineração, para minerar dólares, 50 dólares, 100 dólares. Né? Como o bandido rouba o computador, como o bandido rouba a energia, como o bandido é oportunista. Né? Ele vai lá, roubou o computador, botou lá, pegou, está dando gato lá na companhia distribuidora, a energia não custa, o computador não custou, e o que ele conseguia é dele. Ele vai lá, coloca numa carteirinha e tal. Isso tem uma escala industrial relevante? Não. Só que aí fica esse negócio que o cara está usando, sabe? Não é nada disso, não é nada disso. Tem sim uma questão de eficiência. Eficiência. Então, assim, se o sistema financeiro está mal aparelhado para abrir uma conta de um cidadão do crime e receber dinheiro do cidadão do crime, esse cidadão do crime abriu uma conta numa corretora que não fez a checagem da origem do dinheiro, deixa eu ver o seu IR, onde você mora, deixa eu ver o seu CPF. Se ele faz todos esses cruzamentos e aceita transacionar R$ 1 milhão sem fazer o KYC, cara, a instituição ela é, no mínimo, complacente, né? Para não dizer conivente. Então, assim, o sistema financeiro acaba sendo a ponta final de um negócio que, uma vez entrado no blockchain, aí fica muito líquido mesmo. É WhatsApp, o dinheiro é pá, 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 pá. Ah, agora está na Crypto.com, agora está na Binance, agora está no céu, agora está indo para a Ásia, na Ásia o cara vai lá e pega, tira. Acabou, não pega mais mesmo. Mas o gatekeeper é o sistema financeiro tradicional. O processo de abertura de conta, o KYC, o compliance, etc. Pode chegar a zero? Isso aqui tem uma outra linguagem. Eu gosto de falar em vol, volatilidade. Eu amo volatilidade. Vocês amam volatilidade. Vocês não amam ir na liquidação? Você vai lá, tem um sapato Chanel. Pô, isso aqui era 1.000. Era 1.000. Agora tá liquidado. Isso aqui... Volatilidade. Volatilidade é assim, comprar uma coisa boa num preço fora da escala. Tá barato? Compra. Tá caro? Opa, eu ganhei 2 vezes, eu ganhei 3 vezes. Vende, fica líquido, compra mais na vol. Aproveite a vol. Tá diminuindo. Exatamente. Uma dúvida que eu recebo bastante das pessoas que me acompanham putz, eu posso perder todo o meu dinheiro? Eu vou comprar lá meus R$200, R$500, posso perder tudo? Para que o Bitcoin chegasse a zero e você perdesse tudo, teria que ter uma perca de relevância absurda em que o governo dos Estados Unidos perderiam todo o dinheiro, em que as maiores empresas do mundo também perderiam todo o capital. E como a gente tem essa adoção muito grande institucional, é praticamente impossível que isso aconteça. Eu diria que é impossível ir a zero. É impossível. Também. É impossível, porque toda vez que alguém vai e fala que isso não vale nada, alguém vai olhar e falar, tá bom, não vale nada, deixa que eu compro. Pronto, tem valor. Então, não existe essa possibilidade mais de não valer nada. Eu vou dar uma corrida, porque eu acho que a gente já acabou. Por que não é esquema de pirâmide? Esquema de pirâmide depende de alguém entrar para você poder sair. Não é o caso aqui. Bitcoin é um sistema
conectado, em que todos estão envolvidos, transacionando. Não tem como ser um esquema de pirâmide, eu não dependo de ninguém. Aquilo que a gente falou da valorização. Ana, toda vez. Isso. Também me perguntam bastante, como que eu ganho dinheiro com Bitcoin ou com outras criptomoedas? A maioria do que a gente consegue, eu vou comprar uma cripto, eu ganho com a valorização, assim como você ganharia com uma valorização de ação. Ana, existe dividendos em Bitcoin ou em outras criptomoedas? Já se criou, sim, estratégias que tenham esse tipo de dividendos, mas aí é uma coisa bem mais aprofundada, com DeFi, que não cabe aqui a gente explicar. Mas se você entrar numa corretora hoje, vou entrar no mercado Bitcoin, vou comprar Bitcoin, posso ganhar dinheiro com a valorização, ou também tem a parte do staking da renda fixa. Posso ganhar dinheiro com ouro? Posso. Não, mas ouro não tem dividendo. Tá. É igual, né? Tá, não tem. exatamente. Tem muita coisa que você compra o ativo e não tem dividendo, né? Então, essa questão da regulação, né? Não tem regulação, isso é uma bobagem absoluta, né? Todos esses países são países que têm regulação e o Brasil, inclusive, é um dos líderes nessa questão de regulação cripto. Essa questão de associar cripto com bet, gente, eu acho que a gente é mais esclarecido, não preciso dizer que não é, né? Isso aqui eu não dependo do aleatório, a gente tem, é uma questão de risco calculado, existe uma validação empresarial, isso aqui não é probabilístico, né? É estatístico, é diferente. E não é cassino também, então fiquem tranquilos. A questão da moda, aquilo que a gente estava falando, né? Assim, não é uma questão de moda, é uma questão de novo uso e olhar de reserva de valor. A questão do hack, né? Cara, dá para roubar uma carteira de cripto? Dá. É difícil, mas dá. Você pode perder, pode perder. Dá para roubar um banco? Dá para ser sequestrado e roubarem a tua carteira num banco? Dá. Então, assim, risco, né? Isso aqui, acho que na medida em que a indústria vai amadurecendo, a gente vai mudando esse cenário, né? A gente tem 12 anos de história, a gente nunca teve nenhum risco de hack. E, por fim, essa questão da computação quântica, né? Não sei se vocês já ouviram falar desse negócio de computação quântica, todo mundo fala, não, mas a computação quântica vai quebrar a criptografia do Bitcoin. Gente, verdade. Vai demorar muito. Para vocês terem uma ideia, para que isso aconteça, as transações precisam envolver, as transações quânticas, os cálculos de computador quântico, eles precisam atingir um número da ordem de 100 milhões de qubits X. 100 milhões de qubits. Hoje o computador faz 4 ou 5. Né? Então, assim, ainda vai demorar muito. E mais do que tudo, quando a computação quântica for capaz de quebrar o Bitcoin, os bancos já teriam sido hackeados. Ela quebrou já quebrou todo tudo, o resto do mundo. Os bancos, os sistemas de armamentos nuclear, o controle aéreo, o controle marítimo, you name it, tudo. O sinal de trânsito, assim. O Bitcoin vai ser a última coisa que você vai se preocupar quando o computador quântico for capaz de fazer uma conta que resolva alguma coisa. Para quem tiver interesse, o white paper do Bitcoin é super bacana, acho que é uma leitura válida, né? É um negócio técnico, porém muito simples, é uma construção de código muito elegante, tem 9 páginas, e dentro daquelas linhas de obras de arte maravilhosas de Davi, Michelangelo e tal, toda a simplicidade é genial, né? E o protocolo do Bitcoin é uma genialidade muito bacana. Essa questão do impacto do portfólio, do Bitcoin no portfólio, não é minha, né? Isso é uma coisa que a gente adota de terceiros, então era legal vocês conhecerem que isso existe aqui. E aí, eu não posso deixar de fazer o convite, a gente tem aqui um voucherzinho para vocês, quem quiser abrir uma conta e investir com a gente, colocou R$100, eu dou mais 50 para vocês investirem com a gente, para vocês experimentarem. E tem o meu e-mail, se vocês quiserem me mandar um contato, ou uma provocação, ou pedir um bate-papo, tudo que a gente mais faz lá no MB é sentar com famílias, sentar com family office, sentar com gestores e explicar toda a tese, o que a gente faz, o que a gente não faz. E a gente tem um exército de influencers, gente competente como a Ana, que tem essa visão um pouco mais global do que é o nosso business e a nossa indústria, e a gente se coloca à disposição de vocês para conversar sobre o que vocês quiserem. Infelizmente, agora a gente não vai ter mais tempo para tirar as dúvidas, mas eu vou estar aqui disponível se quiserem, a gente troca uma ideia agora sobre cripto. Também posto seguido lá no meu Instagram, se quiserem me acompanhar, é @analuisafan_. Não coloquei aqui, mas agradeço muito a participação de todas vocês. Espero ter ajudado aí vocês a
ficarem mais confiantes para investir nesse mercado. Obrigado, pessoal.